Olá! No vídeo de hoje a gente conversa sobre Meu Nome é Vermelho, de Orhan Pamuk, leitura conjunta do Clubinho de fevereiro. Finalmente vindo aqui conversar sobre ele. E antes da gente começar a falar sobre o livro em si, queria só fazer um aviso. Eu posso não estar muito animadinha hoje, nem muito expressiva. E isso tem um motivo. Eu passei por uma cirurgia ontem, nada demais, tá? Mas me foi recomendado que eu não fizesse tantas caras e bocas, procurasse não abrir tanto a minha boca. E qualquer um que assistiu a alguns vídeos aqui no canal sabe que isso é uma tarefa bastante difícil para mim, porque eu sou uma pessoa bastante expressiva, mas neste vídeo não estarei tão expressiva assim e vou procurar ficar com a boca o mais fechada possível. Mas pensei que antes uma paloma inexpressiva do que vocês ficarem sem vídeo aqui hoje, então me perdoem, no domingo que vem estaremos aqui fazendo caras e bocas novamente. Pois bem, feito o adendo, bora conversar sobre Meu Nome é Vermelho. O livro é de autoria de Orhan Pamuk, professor e escritor turco, que foi Prêmio Nobel de Literatura em 2006. Aliás, ele foi o primeiro Prêmio Nobel turco, e foi justamente este livro aqui, Meu Nome é Vermelho, publicado em 1998, que o levou a ser um escritor bastante conhecido. E do que trata o enredo deste livro? Aqui nós somos transportados para o Império Otomano, mais especificamente para Istambul, no fim do século XVI, quando, para exaltar a riqueza de seu império, o sultão encomenda um livro. Porém, a proposta deste livro era bastante polêmica. E essa polêmica residia no fato de que as iluminuras que adornariam esse livro teriam de ser feitas no estilo europeu, algo que era considerado uma afronta ao Islã. Havia uma diferença muito significativa entre a arte que era produzida no Império Otomano, que foi importada da Pérsia, e o que se verificava na Europa, principalmente na Itália, com o começo do Renascimento. Então, na arte renascentista, a gente tinha muito foco na questão da perspectiva, do realismo. Você pintar uma tela, retratar uma situação do mesmo modo que o olho humano a vê, ou algo muito próximo disso. Havia também uma celebração do artista, então muitos artistas faziam questão de desenvolver o seu próprio estilo, trabalhavam muito nisso, colocavam também a sua assinatura nas obras que produziam, e havia uma cultura também de retratos pessoais, então pessoas importantes, pessoas muito ricas, encomendavam altos retratos, muitas vezes quadros enormes, para que pudessem ser exibidos em suas casas. Já na arte produzida no Império Otomano, a coisa era bem diferente. A ideia era produzir arte que exibisse o mundo como Alá teria visto da primeira vez, visto do alto. A perspectiva não é trabalhada, é uma arte bem mais geométrica, decorativa. A pintura tinha uma função mais ornamental, para realçar a beleza de uma caligrafia bem trabalhada. Além disso, os artistas não eram encorajados, aliás, eles não só não eram encorajados, como eram fortemente desencorajados a possuírem um estilo pessoal. O mais próximo que se havia de estilo eram os estilos dos grandes ateliês, que funcionavam como corporações de artistas, geralmente vinculadas ao sultão. Então esses artistas realizavam trabalhos para o sultão, e aí esses ateliês, sob a direção de um mestre, acabavam tendo um estilo próprio, mas o estilo individual de cada artista era algo abominado. E por que eles encaravam a pintura renascentista como uma afronta, como uma blasfêmia? Isso se dava principalmente pelo fato de que, quando se imprimia perspectiva numa pintura, era como se o artista estivesse se colocando na posição de criador, como se falasse: olha, eu também consigo fazer isso aqui exatamente como você fez. Eu consigo retratar isso aqui de uma maneira muito realista. Então seria o artista se colocando na posição de criador, quando somente quem poderia criar algo, isso no Islã, seria Alá. Essa repulsa pela arte renascentista também estava fundamentada na crença de que retratos seriam objetos de idolatria e adoração, ou seja, a imagem e não o ser divino que ali estava representado seria o objeto de adoração.
Só que o que a gente tem aqui em Meu Nome é Vermelho é que, nesse contexto, há um sultão que quer fazer um livro com a arte no estilo da arte renascentista. E muito provavelmente também para ressaltar a superioridade do seu império. Então é como se, olha, nós fazemos esse tipo de pintura aqui, que é criticado por vocês, renascentistas, mas a gente também consegue fazer o estilo de pintura que vocês fazem. E a ideia é que esse livro fosse mostrado para Veneza. E eu ressalto isso porque, muito provavelmente, o sultão não esperava que esse livro fosse gerar um rebuliço na sociedade, porque boa parte da arte produzida pelo Império Otomano não era de acesso ao povo. A gente tem, inclusive, aqui um grande tesouro que fica no palácio do sultão e que abriga obras que os próprios mestres, os maiores artistas de Istambul, jamais haviam visto. Eles apenas ouviam falar dessas obras lendárias. Mas, pois bem, eis que para que esse retrato seja produzido, alguém precisa ser encarregado do projeto. Então, o sultão encarrega um personagem que nós vamos conhecer aqui como Tio, para ser o organizador desse projeto, que, aliás, deveria ser secreto, dada a polêmica que ele poderia gerar. Então, o Tio, que, aliás, já tinha um certo apreço pela arte produzida na Itália e que, inclusive, teve um papel bastante significativo no desejo do sultão de fazer um livro que fosse ilustrado à moda europeia, recebe o orçamento e as diretrizes desse projeto. E ele acaba, então, por contratar 4 miniaturistas que estavam no grande ateliê do sultão, 4 dos maiores artistas de Istambul, então, para trabalhar nesse projeto com ele e realizar as iluminuras, as ilustrações. Entretanto, enquanto o livro estava sendo produzido, um desses artistas desaparece. E o Tio desconfia de que não só esse artista foi assassinado, mas que o assassino seria alguma das pessoas que estava ali envolvida naquele projeto. Dada essa situação, o Tio resolve pedir auxílio do seu sobrinho negro, que estava de volta a Istambul depois de ter passado um bom tempo fora da cidade, para que ele não só o ajudasse com o projeto do livro, mas que também investigasse o desaparecimento daquele artista que, como a gente descobre literalmente no primeiro capítulo do livro, foi realmente assassinado. E a gente não descobre isso da boca de qualquer um, mas descobrimos já da boca do próprio artista que foi assassinado, porque ele, o cadáver, é o primeiro narrador que nós temos neste livro aqui. Livro, aliás, que é um livro bastante polifônico, digamos. Nós temos várias vozes aqui, vários narradores diferentes, 19 narradores diferentes, para ser mais específica. Entre eles, o cadáver e o assassino. E além dos personagens que eu já citei aqui, que compõem essa trama, eu queria ressaltar a figura da Shekuri, que é uma das narradoras também. Ela narra boa parte do livro, diga-se de passagem, e ela é filha do Tio. E ela está numa situação bastante complicada. E isso porque a Shekuri, no papel, é casada, possui 2 filhos com seu marido, porém, esse marido foi para uma guerra e, passados 4 anos dessa ida, ele ainda não havia retornado. Havia desaparecido, acreditava-se então que ele estava morto, porém não haviam testemunhas de sua morte e nem o seu corpo. Logo, no contexto da época, ela não consegue se divorciar e seguir com a sua vida. Este aqui, como alguns já devem ter percebido pela minha apresentação, é um livro bastante diferentão e eu diria que é uma espécie de O Nome da Rosa do Oriente, porque a gente tem muitos elementos semelhantes entre esses 2 livros. Aliás, para O Nome da Rosa, nós já temos resenha aqui. Deixarei o link aqui na descrição do vídeo. Então, elementos semelhantes. Primeiro, a trama policial, com um mistério que envolve um livro, diga-se de passagem. Temos também assassinatos ocorrendo, discussões teológicas, discussões sobre fanatismo religioso. Também tem a discussão sobre um mundo que está prestes a desaparecer. Aqui, no caso, seria a arte produzida no Império Otomano, que estava perdendo lugar para a perspectiva do Renascimento. Este foi o primeiro livro que eu li do Orhan Pamuk e eu amei. Já comecei com baita de um pé direito. Não sei se é um livro que eu recomendaria para todo mundo, porque, como eu disse, é um livro meio diferentão, mas se você gostou de O Nome da Rosa, acho que vale a pena dar uma olhada neste livro aqui.
Este livro só não levou 5 estrelas para mim, porque eu acho que ele poderia ser menor. Como eu discuti com a galera lá na leitura conjunta, inclusive se você assina o Clubinho, há uma pastinha lá para o pessoal que assina o Plano Tolstói sobre Meu Nome é Vermelho, com os meus comentários, com spoilers sobre a obra, e lá eu discuto que eu acho que há um motivo por trás de uma certa repetição que a gente tem aqui no livro, um motivo talvez estético, mas ainda assim a repetição de um certo elemento aqui me incomodou um pouco. E também não gostei muito do romance que nós temos neste livro. Eu acho que a gente podia dispensar isso aí, talvez, ou fazer com que esse romance não ocupasse a parte que ocupa neste livro. Mas, ainda assim, é um livro que eu recomendo fortemente. Como eu disse, é o primeiro livro que eu li do Orhan Pamuk, mas ouso dizer que temos aqui, talvez, uma excelente porta de entrada para a obra do autor. Aliás, estou cheia de coisa para ler do Orhan Pamuk aqui em casa, então com certeza darei continuidade à leitura da obra dele. E se você quiser deixar uma recomendação aí, caso já tenha lido o autor e gostado, fique mais do que à vontade nos comentários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.